com que tipo de dado que você trabalha, né? Quem é leigo na área acha que tudo é informática, né? Tudo é TI. Sim, a questão é a confiabilidade daquilo, né? Olá, meu amigo, minha amiga, empreendedor, empreendedora, tudo bem? Seja muito bem-vindo a esse vídeo ao nosso canal. Se você não é inscrito ainda, pausa esse vídeo aí agora, se inscreva para você sempre ficar por dentro dos assuntos que a gente traz por aqui. E hoje eu estou com um profissional aqui, ó, dos top, meu amigo, o Thiago. Tudo bem, Thiago? Tudo bem. O Thiago, ele é gestor de TI. Nós vamos fazer um bate-papo aqui muito bacana sobre TI, sobre estrutura, sobre tudo de informática para micro e pequenas empresas. Ele ainda vai dar dicas também sobre a empresa dele. O Thiago, ele é gestor de TI, ele é proprietário da MarkPro. Foi inclusive através da MarkPro que eu conheci o Thiago. A MarkPro faz o serviço de informática aqui da Mafra Contabilidade, né, da empresa nossa, já há muito tempo. E eu acho que ele tem informações e dicas muito valiosas para dar para os empreendedores em relação a esse assunto, né, Thiago? Mas aí eu vou deixar para você mesmo se apresentar. Você é gestor de TI, né? Sim, gestor de TI. O nome da nossa empresa é MarkPro. Nós já estamos há alguns anos aí no mercado, né? Basicamente nós cuidamos e gerimos da parte de TI de outras empresas, né? Uhum. Hoje a gente está mais focado na parte de saúde. Então, clínicas, hospital, mas também temos escolas, editoras também. Bacana. E quantos anos de experiência já, Thiago? Bastante tempo? Pouquinho, 18 anos já de experiência. Entendi. Você, me parece que você já foi encarregado de TI de empresas grandes, inclusive, sim, né? Sim. Junto com a MarkPro, fora da MarkPro também, né? Também. Comecei primeiro na parte administrativa, né? Com 17 anos, e aí fui conhecendo a parte de TI, fui gostando, me adaptando mais a esse setor, e aí dei continuidade, né? Trabalhei no Jornal de Brasília um tempo, como funcionário, como CLT, e daí a gente acabou abrindo a própria empresa e foi evoluindo. Bacana. E hoje o que a MarkPro faz mesmo? Ela cuida da informática das empresas em que sentido? É o cara que precisa, sei lá, configurar um computador, é o cara que precisa estruturar a rede, é isso tudo e mais um pouco? Basicamente é isso tudo e mais um pouco. A parte de estrutura geralmente é a porta de entrada, né? Então o cliente às vezes ele não sabe quem procurar, é difícil encontrar esse profissional, às vezes ele só quer fazer a rede, mas nem sabe que mais para frente vai vir a necessidade da gestão daquele ambiente que ele está construindo, né? Que ele está fazendo. Então a gente abrange toda essa área, a gente chega na parte de infra, e aí vai surgindo a necessidade de instalação e administração do ambiente que a gente acabou de fazer. E aí acaba que a gente pega toda essa parte da consultoria, do suporte ao usuário, tudo isso. Ou seja, né, o cara que... Então, assim, o negócio da MarkPro hoje é B2B, que vocês vendem para outras empresas, e o formato é sempre no formato de contrato sob mensalidade. A maioria. Né? No avulso deve ter um ou outro atendimento de algum amigo, algum cliente assim mais próximo, mas a maioria é mensalidade. A maioria é mensalidade. Entendi. E falando de profissional de TI, Thiago, eu particularmente sempre tive dúvida com isso, e aí no decorrer da vida você vai aprendendo algumas coisas, né? E vai sanando as suas dúvidas, mas assim, quebrando a cara muitas vezes, né? A pessoa, hoje a gente sabe que TI é um leque muito grande, né? Eu já ouvi, conheço, assim, profissionais que trabalham até com desenvolvimento de jogos e tal, então você vê que é uma espécie de TI, não é? Não sei se... Aí se eu estiver falando besteira, você me desculpa, mas é porque quem é leigo na área acha que tudo é informática, né? Tudo é TI. É claro que tem a parte de desenvolvimento, tem software, tem gente que faz jogos, tem gente que faz aplicação, automação comercial e tal. Então, assim, é uma abrangência muito grande e às vezes a gente fica perdido em que profissional procurar. Do ponto de vista empresarial, assim, de empreendedores que estão nos assistindo e que quer estruturar a informática dele,
Qual é o profissional assim que tem o conhecimento técnico, que é um especialista em informática, o que é oferecido para micro e pequenas empresas, o que é necessário para micro e pequenas empresas? Inicialmente, se você está um pouco perdido, não sabe realmente de onde começar, eu indicaria um consultor, né? Que aí ele vai ter esse contato, né? Ele vai ter essa rede de conhecimento dos profissionais e acaba fazendo aquela ligação. Pelo que eu vejo, né? São poucas as empresas que trabalham com todas essas linhas de frente, né? Seja de infra, seja da gerência, da consultoria. Então, realmente, o que a gente nota é isso, a dificuldade das pessoas encontrarem. Às vezes ela encontra a pessoa da infra, né, a pessoa da telefonia, a pessoa do CFTV, mas ela não consegue linkar todo esse serviço para um objetivo final, né? Ela está abrindo um consultório, então ela encontra a pessoa para passar os cabos, o eletricista, talvez uma pessoa boa que trabalhe com redes, mas acaba que ela fazendo esse serviço de maneira modular, cada profissional responsável por uma coisa, ela vai gastar um pouco mais, né? E às vezes vai ter que refazer algum tipo de serviço. Então, eu acredito que um consultor seria a melhor opção, que ele vai linkar esse profissional e às vezes até achar uma empresa que consiga fazer tudo isso de uma vez só, né? E onde é que ele encontra assim, um consultor? Aí, no caso, seria, sei lá, procurar na rede de contatos, na internet, o quê? Uma empresa de consultoria em TI? O cara que dá esse tipo de consultoria é um cara que seria formado em quê? Ele é formado em alguma área específica, ou ele é um cara formado em qualquer área que tem experiência, adquiriu experiência e presta serviço desse tipo? Na maioria das vezes é uma pessoa que já tem um tempo já de experiência, não necessariamente formado em alguma área específica, né? Certo. Mas uma pessoa que já tem certa experiência, alguns anos, a gente nota também a questão da indicação, né? A gente sempre conhece, o empresário ele sempre conhece algum outro, seja no mesmo ramo ou em algum outro ramo, mas que vai ter esse contato, né, de confiança para poder indicar. Acho que a partir daí, e a busca na rede, né, no Google, essa pesquisa também ajuda bastante. O pessoal hoje tem investido muito, né? Às vezes se torna um pouquinho difícil a gente conseguir diferenciar do que realmente é um bom profissional naquela área que ele se propõe a fazer, você que lá é somente marketing, né? Mas eu acho que a questão da indicação é o que mais ajuda. Entendi. E esse serviço de consultoria vocês da Marketplace, por exemplo, fazem, né? Sim, nós porque eu sei que aqui, quando a gente tem que comprar, sei lá, trocar qualquer equipamento aqui, a gente pega, Thiago, é isso assim, assim, assado, a gente tá querendo trocar, o que você acha e tal. É nesse sentido que você diz a consultoria, sim, né? A consultoria vai do equipamento que você precisa comprar, até mesmo essa intermediação entre os terceirizados, né? Seja uma empresa de telefonia, eu quero contratar tal empresa de internet, ou de CFTV, vocês fazem? Não, nós não fazemos, mas temos parceiros. Então, a gente dá essa consultoria e faz essa intermediação, né, entre o cliente e o profissional, mas visando sempre o objetivo que o cliente passou para a gente, né? A gente quer, no final, a gente quer uma rede para suportar tantos pacientes, são tantos atendentes, então, desde o início a gente vai focar nesse objetivo final. Porque, assim, inclusive essa mensuração é complicada, né? Que até na minha colinha aqui é um outro item que eu ia te perguntar, que é a estrutura mínima que uma empresa tem que ter, né? Porque eu sei, por conta do trabalho excelente que vocês prestam aqui para nós, que a gente tem que mensurar a demanda com a estrutura, né? Mas para uma pessoa que está querendo organizar a parte de TI da sua empresa, né? Qual é a estrutura mínima de TI para uma empresa? Você acha que tem uma estrutura mínima ou em todos os casos depende? Depende muito, né? Depende muito do que o cliente vai querer. Mas o mínimo a gente sempre preza parte do princípio da segurança, né? Então, independente da sua área, a primeira coisa que a gente pergunta, com que tipo de dado que você trabalha, né? O que você tem que guardar de informações do cliente, o que você precisa de espaço para armazenar isso, como que você faz isso hoje. Então, eu acho que o essencial, independente da área, é a segurança.
Agora a questão de quantificar espaço de armazenamento, se isso vai ser em nuvem, se isso vai ser local, depende muito do caso específico do cliente. Entendi. E você falou uma coisa que eu fiquei pensando. Eu tenho um outro amigo que ele está entrando ele é de uma outra área, está pivotando agora para a área de TI, né? E ele sempre brinca comigo falando o seguinte, que ainda bem que a gente não tem nada que interessa para outras pessoas, porque se tivesse, não tem nada que é inviolável. Você acha que é assim também? É mais ou menos assim. Então, hoje a gente vê que empresas assim, multinacionais, elas sofrem com essa questão da segurança, né, e da privacidade também. E acaba que ninguém consegue escapar, né? A gente tem exemplos aqui de órgãos do governo, a gente tem exemplos de empresas que trabalham com segurança que também foram invadidas, tiveram dados expostos, foram extorquidos, então assim, acaba que ninguém está imune. Entendi. Não sei se você sabe, antes da Mark Pro, há muitos anos atrás, o nosso servidor foi invadido um tempo atrás. Você já te contou essa história? Não. Muito tempo atrás, para você ver a importância dessa questão de segurança. Sim. Como você diz, o nosso servidor ele tinha acesso remoto, né, como sempre teve, e aí eu acho que não tinha a estrutura de segurança adequada, e aí um belo final de semana alguém entrou no servidor, rodou um aplicativo que criptografou todos os bancos de dados de dentro do computador. E aí quando ligava o computador aparecia só uma tela azul dizendo eu criptografei os seus dados, para mais informações envie um e-mail para o endereço tal. Aí a gente mandou e-mail para o endereço lá que foi indicado, e aí o cara devolveu com links de notícias do YouTube de empresas mundo afora que o cara tinha invadido e cobrava resgate para poder liberar o banco de dados. Então você veja que isso aí foi uma história que a gente passou isso aqui na prática e não consegue descriptografar, não consegue. Então assim, foi uma fase da nossa vida assim, que eu falo que a gente tem que escrever um livro, e eu acho que essa história aí vai ser um capítulo desse livro só para esse negócio aí que aconteceu, sabe? Com certeza, a gente tem casos de empresas que chegam a falir, né? Sim. Por conta que todos os dados estavam ali naquele servidor ou naquele dispositivo que ele armazenava. Não tinha nenhum backup. Então, entre essa questão também da importância, né, de salvar esses arquivos, de ter toda essa documentação, e até na questão da responsabilidade também, conforme a lei de proteção de dados, né? Hoje é muito mais rigoroso. Então, a partir da hora que você tem expostos os seus dados, os dados do seu cliente, você tem que comunicar às autoridades. E se comprovado, né, que aqueles dados ali, a pessoa acabou sofrendo algum golpe, alguma coisa, você vai sofrer uma punição com relação a isso. Então, além da importância de ter salvo, é a vida da sua empresa, né? São históricos, são clientes que você tem a receber, que você tem a pagar. Então, tudo isso acaba prejudicando. É muito importante mesmo essa questão da segurança. É por isso que a gente, basicamente, é o início de tudo, né? Independente da sua estrutura, o início é a segurança. Entendi. E aí, Thiago, por exemplo, então, essa parte de estrutura, né? Qual é a estrutura mínima para uma empresa? Claro, vai depender do que a empresa tem de demanda, do que ela guarda, do que ela precisa, né? Das operações dela. Mas, sei lá, tem empresa que um notebook resolve a vida dela, né? Mas aí eu te pergunto, toda empresa precisa ter um servidor? Será? Não necessariamente. Certo. O que é um servidor? Não necessariamente um servidor, mas talvez um centralizador ali dos seus documentos, das informações. Então, tem uma empresa que ele vai ter o departamento financeiro, o faturamento, né, o RH. Então, se esses setores eles precisam conversar, né, a gente precisa de alguma maneira compartilhar essas informações entre si. Então, aí vem a parte a questão da hierarquia, quem pode acessar o quê, quem não pode acessar, isso aqui é sigiloso, não é? Então, tudo isso depende muito. A gente parte para a decisão do servidor se vai ter esse arquivo compartilhado, se não, se a gente pode, um Google Drive resolve, um OneDrive resolve, então tudo isso depende. E você acha que hoje, com o avanço da internet, porque eu digo com avanço não, né, porque já está aí há um bom tempo, mas
assim, hoje em dia, por exemplo, um Google Drive, um OneDrive, qualquer desses serviços de armazenamento, acaba que eles permitem fazer essa hierarquia, sim, mas tem um custo mensal, né? A pessoa vai ter que pagar por mês e o que você vê, por exemplo, de vantagem e de desvantagem no cara optar por ter um armazenamento interno com essa hierarquia e fazer um servidor para esses acessos e tudo mais, ou escolher um serviço em nuvem e ele fazer essa hierarquia direto no Google Drive ou em outro tipo de serviço desse? Se você tem uma empresa pequena, né, uma empresa, sejam 5 funcionários, 8 funcionários, enfim, vale a pena você ter um Google Drive da vida, porque você vai economizar, o fluxo de dados não é muito grande, então você consegue acessar isso do celular, você consegue acessar do escritório, qualquer computador que você fizer o seu login vai sincronizar esses arquivos, então o custo é menor, vale a pena, né, você contratar um Google Drive, nem que seja uma conta profissional, né, que aí você consegue fazer essa questão da hierarquia, a questão da segurança, só algumas pessoas acessam tais departamentos e por aí vai. A partir da hora que você precisa de um fluxo maior de dados, né, está trocando muita informação diária, aí tem que contabilizar a questão da nuvem, né, porque também não é muito acessível ainda, né, e tem pessoas que prezam mais pela privacidade, então ele não quer ter aquele arquivo ali, entre aspas, público, né, onde ela não sabe onde aquele arquivo está, né, armazenado, e quem está cuidando daquela segurança. Mas para empresas pequenas, o Google Drive vai atender. Se você tem um fluxo muito grande, muito alto de troca de arquivos e você preza mais pela privacidade, aí a gente já parte para a questão de um servidor próprio, né? Mas tudo isso tem que ser bem balanceado. Entendi. Então, assim, a gente pode definir servidor como sendo um centralizador de um determinado tipo de serviço. De serviços ou arquivos, né? Pode ser um local de armazenar arquivos, pode ser o computador principal de um software, tipo uma coisa assim. E não necessariamente precisa ser o mesmo também, né, Thiago? Eu posso ter um servidor de armazenamento de dados, um outro servidor de software, um outro servidor de sei lá o quê, e eu ter na mesma empresa 3 servidores, por exemplo. Sim, a gente vê casos de empresas às vezes pequenas, né, que a pessoa ela escolhe não investir num servidor, num centralizador, e aí ela acaba, clínicas, por exemplo, ela acaba colocando ali no computador da recepcionista um servidor do banco de dados, com os clientes, com o que ele tem para receber, o que ele tem para pagar, acaba que ele centraliza tudo naquele computador da recepção e não dá muito valor, às vezes por falta de conhecimento, né? Vai fazendo uma coisinha aqui, outra ali, assiste um vídeo ou busca alguma indicação e aí clica num link que chegou no e-mail, né? E aí ela só vê a importância mesmo da questão da gestão de TI quando ela sente falta, né? Que ela vê que realmente, não poderia ter feito aquilo. Mais ou menos isso. Entendi. E então também outra coisa que eu pensei aqui é o seguinte, que é mais aplicável para empresas pequenas e também para empresas que não usam softwares, né? Sim. Porque a questão do Google Drive, quando a gente está falando só de arquivos, né? De armazenamento de arquivos e hierarquia de arquivos. Mas se a empresa, na sua operação, tem um software que é usado de uma maneira mais robusta, que no terminal de um faz uma coisa, no terminal de outro faz outra coisa, e que todo mundo tem que entrar naquele software. E se o software for instalado localmente, aí não tem jeito, ele vai ter que ter um servidor, né? Vai ter que ter um servidor para instalar aquele software e ele distribuir para as estações, né? Exatamente. Entende? E nesse servidor é melhor porque ainda assim existem opções de servidores em nuvem também, né? Sim. E o servidor em nuvem, aí você me corrija se eu estiver errado, você pode instalar o que você quiser no servidor. Se você quiser ter uma máquina, sei lá, com Windows lá, você instala o Windows dentro dessa máquina que é virtual, lá no serviço de servidor que você contratou. É isso, né? É mais ou menos isso, né? Depende muito essa decisão vai partir mais do tipo de software que você tem, né? Do programa, ou se você ainda vai desenvolver, o gestor daquele projeto, ele vai te falar a estrutura que precisa, né? Aí, basicamente, você vai contratar o serviço específico que você quer,
né? E aí ele vai mensurar isso aí, a questão de quanto tempo eu tenho que ficar com esse servidor ligado, que tipo de sistema eu tenho. Então, quanto mais abrangente, quanto mais universal esse serviço que você está contratando, o custo vai ser maior. Então, conforme você vem afunilando, tempo de que esse serviço vai estar rodando, que tipo de sistema vai estar rodando, que licença que eu preciso, então tudo isso influencia no valor. Fala, empreendedor, tudo bem? Tá gostando desse vídeo? Só uma pausinha para te falar que o patrocinador desse vídeo é a Marfi Contabilidade, uma empresa com 23 anos de mercado, muito eficiente, muito rápida, muito assertiva e que atende micro e pequenas empresas de todo o Brasil. Se você quiser conhecer mais sobre os nossos serviços, basta acessar o nosso site www.marfi.com.br. Vamos voltar para o vídeo. Esse tipo de serviço é cobrado por uso, né? Por uso. Por tráfego, por não sei o quê, por acesso, alguma coisa assim, por né? tempo de disponibilidade, então tudo isso conta. Entendi. Porque, por exemplo, aí depende do que o cara faz, né? Por exemplo, eu conheço uma pessoa que tem um aplicativo que tem aí, né, disponível no Android, no iOS e tal. Aí o aplicativo dele, eu sei que ele contrata um serviço de servidor em nuvem, Sim. Porque lá no servidor em nuvem ele roda a aplicação. Por exemplo, num caso desse, a pessoa opta por um servidor virtual por conta da disponibilidade. Por conta do ganho de escala também, porque se ele tivesse que manter o servidor, seria muito caro. Ou seria mais barato do que em nuvem, e ele opta por isso para focar na aplicação e não na estrutura. Quando a gente tem esse caso específico, ele está mais focado na disponibilidade e na questão da escala, né? Então, ele não precisa se preocupar se no dia da semana ou depois dele disparar uma propaganda ou algo do tipo, se vai ter muito acesso. Ele não precisa se preocupar com isso. Então, se tiver muito acesso, o servidor, ele automaticamente ele vai deixar esse acesso acontecer sem travar, sem cair o site, e ele vai pagar por isso no final do mês. Então, basicamente é isso. Entendi. E a pessoa, por exemplo, o empreendedor que está nos assistindo, nos acompanhando aqui, que tem uma empresa pequena e que resolve colocar um servidor lá. Não, como o exemplo que você deu da clínica. Às vezes, não, eu não quero mais deixar os dados no notebook, lá no computador lá da recepcionista, porque pode ser que perde e tal. Eu vou criar um servidor. Qual que é a máquina ideal para o cara montar um servidor para uma empresa pequena? Depende muito nessa questão, mas basicamente a gente sempre parte de uma máquina específica para servidor, né? A gente foca muito na questão do armazenamento, né? A questão de redundância de dispositivos que armazenam os dados que vão ficar nesse equipamento, desempenho também. Então a gente precisa muito saber qual é o foco daquele cliente, né? O que ele prioriza, né? Ele prioriza backup, a gente tem que ter por muito tempo esse armazenamento, né? Você precisa salvar por quantos anos, qual a disponibilidade que você tem que ter, então tudo isso a gente leva em consideração. Entendi. Então é bem flexível essa questão, não tem algo muito certo, né? Tem que fazer um projeto, né? Aí onde entra o consultor, exato, que vai fazer o desenho da demanda do cara, para ver o que a empresa precisa e designar a estrutura e o equipamento certo, né? Exatamente. Mas você acha que sempre que for começar com um servidor, a Markpro sempre recomenda um equipamento para servidor, específico, né? Para servidor. Não, porque é diferente, né, Thiago? Às vezes, há alguns anos atrás, eu pensava que servidor era um computador que você separou para ser o servidor. Sim. Mas era um computador comum, igual os outros das estações, só que não, esse aqui é o servidor, porque ele tinha tudo. Mas na verdade não, né? A gente sabe que existem equipamentos que tem uma estrutura diferenciada, que tem configurações diferenciadas e que são próprios para ser servidor, né? E aí, nesse caso, o que ele tem de diferente? Ele tem um processamento diferente, a memória trabalha de uma maneira diferente, é isso? A quantidade de memória, né, a gente parte daí, a quantidade de memória é maior, porque dependendo se você está compartilhando, seja acesso, seja um serviço, um banco de dados ou propriamente os arquivos, então a gente precisa ter um desempenho maior, né? Não pode ter aquele gargalo ali de depois de tantos acessos a gente não consegue mais trabalhar, né?
Então, isso também é levado em consideração. Entendi, mas por exemplo, se eu pegar um computador com, sei lá, 16 GB de memória, um computador comum, e um servidor com 16 GB de memória, os dois com a mesma memória, eles vão trabalhar de forma diferente. Ainda assim. Eles vão trabalhar, basicamente, dependendo do desempenho que você tem que ter, ele vai trabalhar bem parecido. A questão é a confiabilidade daquilo, né? Daquele dispositivo, daquele equipamento, a durabilidade dele também, tudo isso é levado em consideração. Entendi, ou seja, que o servidor é um equipamento mais robusto. Mais robusto, exatamente. Entendi. E as estações de trabalho, Thiago? A gente falou, servidor é um computador, é um centralizador de armazenamento, de serviço, o que seja, né? E a estação de trabalho é o computador que usa só para fazer o acesso. Sim. Então a ideia é que a diferença é que na estação de trabalho a gente não armazena nada nela. A ideia é essa? A ideia é essa, parte desse princípio. Mas acaba que na prática do dia a dia não tem jeito, né? Sim. Acaba salvando alguma coisa ali na estação. Mas Sim. não é o recomendado. Não é recomendado. A gente... existem políticas, né, de servidores. Então, se a gente está falando sobre uma estrutura que tem os servidores, estações de trabalho, então a gente parte do princípio que esse servidor vai controlar as estações. Então, a gente tenta afunilar de maneira que o usuário não tenha tanta liberdade, seja para baixar um software, de fazer download de músicas, vídeos, etc., seja salvar arquivos onde não deve ser salvo. Então, tudo isso a gente consegue fazer o controle e centralizar sempre no servidor, né? Entendi. E qual que você acha que é, na sua opinião, uma máquina ideal para uma estação de trabalho no que diz respeito à configuração? A partir de quanto que dá para a pessoa trabalhar tranquilo ali, ou também depende muito? Não, basicamente uma máquina com processador i3, com 8 GB de memória, hoje atende essa demanda, né? Então, independente do que você faça, uma estação de trabalho básica para trabalho de escritório atende normalmente. Né? Por exemplo, se o cara compra eu tenho os meus preconceitos, né? Que eu não sei se está certo ou se está errado, mas, por exemplo, eu sempre, quando vou procurar comprar computador, eu sempre procuro comprar um Pentium, um Core, alguma coisa. Isso. Mesmo que seja um Core i3, como você está falando, por exemplo, que é dos atuais, um mais, digamos que é a geração mais antiga, né? Mas eu jamais compro outro que não seja. Você acha que é isso mesmo? Os outros processadores, assim, a gente não está querendo falar mal de ninguém, né? Mas o processador que é melhor é Core i3, 5, 7 mesmo, né? Isso, parte dessa configuração, né? Uhum. Que consegue atender basicamente as demandas do dia a dia de qualquer empresa. Ainda tem Celeron? Tem, né? Tem sim. Tem sim, mas para uma estação de trabalho não é legal. Não. Não é legal. Se a pessoa comprar, corre risco de ele jogar o dinheiro fora. Você vai passar raiva e perder tempo, né? Acaba atrapalhando muito o desenvolvimento do trabalho no dia a dia. Eu digo isso porque no passado já aconteceu da gente comprar estações com configuração errada, e aí é o computador que você clica lá e abre o Word aí, né? Um ano tentando rodar e não há. E no que diz respeito à estrutura física, na sua opinião, o que é melhor? Uma CPU ou um notebook? Nem sei se está tendo CPU mais. Hoje em dia, acho que comprar CPU é difícil, né? O pessoal tem dado mais preferência à questão do notebook, né? Porque ele é flexível, você consegue mudar a configuração, o layout ali do ambiente, do escritório que você está. Tem muita questão do home office, né? O pessoal está utilizando muito o equipamento da própria empresa para poder trabalhar de casa, ou aos finais de semana, enfim. Então, essa questão do notebook, ela tem sido bem mais abrangente nas empresas, né? Você tem dado bem mais preferência ao notebook. Entendi. E eu tenho a impressão que a manutenção também é mais... Não é manutenção, me parece que ele é mais durável. Não sei, antigamente eu notava que as CPUs se bem que antigamente, né, mas hoje em dia talvez nem seja assim, mas a impressão que eu tenho é que o notebook dura mais que uma CPU. Você acha que é isso mesmo ou eu estou enganado? É bem parecida a durabilidade. Não é muito não, né? Impressão mesmo, né? Certo. E questão de rede, Thiago? O que é melhor, rede cabeada ou Wi-Fi? Vamos lá. A rede cabeada, a gente foca mais nessa questão quando o cliente ele precisa de uma disponibilidade maior, né? Ele não tem tolerância a quedas ou algum momento que ele fique inoperante. Então,
departamentos de call center, por exemplo. A gente dá preferência sempre à estrutura cabeada. Então, hoje em dia, a gente trabalha com telefonia digital. Então, a gente não tem mais essa tolerância para um delay ou para ficar indisponível, né? Porque ali basicamente o coração, né, da empresa. Então, ele está recebendo ligação para gerar demandas futuras. Ele não pode ficar indisponível, né? O pessoal hoje ligou, não atendeu, vai para o próximo, né? Mandou uma mensagem, não respondeu, vai para o próximo. Então, tudo isso a gente contabiliza, né, na hora de fazer esse projeto. Então, eu tenho só trabalho de escritório, o pessoal trabalha só com Excel, com Word, a troca de arquivos, de quantidade de arquivos não vai influenciar muito, né? Então, a gente trabalha com a parte da Wi-Fi, não vai ter problema. E hoje em dia tem muito equipamento já com configuração avançada e acessível. A gente consegue trabalhar de maneira quase igual, como se fosse uma rede cabeada. Depende muito do que o cliente vai querer, do que ele não pode ter, né? A disponibilidade, a gente foca sempre na questão do cabeamento, até porque se você quer ter alta disponibilidade, mas com Wi-Fi também, aí já entra um custo muito maior, né? Entendi, porque tem que ter equipamentos muito mais avançados. Tanto o equipamento de Wi-Fi quanto os equipamentos que vão receber esse sinal. Então, geralmente, esses equipamentos mais básicos, os notebooks, já não vêm com a placa focada em alto desempenho de Wi-Fi. Né? Futuramente, bem próximo, já vai acontecer, né? Hoje em dia a gente vê o pessoal oferecendo Wi-Fi 6, então, a internet giga, então tudo isso influencia também no ambiente, né? Nos equipamentos que a gente vai tendo. Então, não adianta ter os notebooks, eles não têm um alto desempenho, e eu tenho um equipamento que fornece um alto desempenho de Wi-Fi, mas não vai adiantar, né? Então a questão basicamente hoje em dia mais é até custo mesmo. Porque antigamente eu lembro de uma época, assim, quando o Wi-Fi começou, que a gente, na empresa mesmo, a gente tinha, melhor botar cabo, porque o Wi-Fi sofre interferência do telefone sem fio, da campainha sem fio, da torre de TV, do não sei o que. Hoje, talvez ainda até sofra algum tipo de interferência, mas nós temos equipamentos muito mais sofisticados, mas só que esses equipamentos são muito caros para manter ali 100% de estabilidade, mais ou menos nesse sentido. Mais ou menos isso. E enquanto que o cabo, você colocou o cabo, você vai gastar menos e é 100% de estabilidade. 100%. Aí não tem jeito, né? E falando de estabilidade, cara, isso é uma coisa que eu tenho uma curiosidade. A gente atende muitos empresários na empresa, né, no escritório, e todo mundo reclama de internet. Internet cai, aí o cara muda de empresa, o cara vai para outra, e cara, não tem internet, caiu. Por que essas internets caem tanto, já? A gente tem que... são vários pontos, né, que a gente pode abordar. Realmente, hoje as maiores empresas, seja elas as mais conhecidas, né, elas não têm aguentado a demanda. Certo. Então, é ruim de uma forma, porque quem tem serviço contratado, seja com fidelidade, inclusive é uma coisa que a gente tem muito problema em alguns clientes, né? Que antigamente, até 2 anos atrás, essas empresas faziam diferença. Então, assinavam-se contratos de 5 anos, de 4, 3 anos. Então, e hoje a qualidade de serviço já não é a mesma. E acaba que o pessoal fica preso ao contrato e com serviço péssimo, né? E o lado bom é que acaba abrindo um leque para novas empresas, né? Para pequenas empresas. Então, o que a gente nota é que as pequenas empresas hoje conseguem entregar para a gente essa estabilidade e as grandes não. Talvez por questão de não ter essa estrutura para atender, né? Tanta demanda. Porque e tanto é que, assim, pra gente que não é da área, hoje tem um monte de empresa de internet, né? Você tem empresas de internet de bairro, que antigamente a gente via internet via rádio, aquele negócio meio assim, improvisado, e hoje não, empresas mesmo, com carro todo plotado, com escadinha em cima e tal, e são várias empresas que a gente nunca vi essa empresa, e você vê o cara tá no poste lá fazendo manutenção e tal. Então, assim, é porque abriram mesmo para essas empresas pequenas, e hoje você acha que as empresas pequenas têm conseguido atender melhor essa demanda de internet do que as grandes?
Sim, em muitos casos, né? Claro, em pode alguns casos, generalizar, sim. né? Basicamente, acaba dificultando a escolha, né? É. De alguma forma. Mas, basicamente, se aquela empresa ela é cadastrada e tem autorização junto à Anatel, o próximo passo é no próprio Google, a gente consegue ver as avaliações e acaba fazendo a escolha, né? Pelo melhor serviço. Mas as empresas pequenas têm atendido melhor. Entendi. Thiago, e se o cara quiser internet full time, que como você falou, da disponibilidade? Não, eu quero internet 100%, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Tem alguma solução? Tem. Hoje a gente trabalha com... A maioria dos clientes, eles sempre tem essa necessidade de link 100%, né? De full time. Então, a gente trabalha com um link dedicado, né? Que é um serviço oferecido para empresas, né? Então, ele vai te garantir uma alta disponibilidade com SLA pequeno, né? Um tempo de atendimento pequeno. E acaba que, além desse serviço, a gente contrata sempre um link de backup, né? Aí pode ser uma banda larga comum, que ele vai ser bem pouco utilizado, né? Pela experiência que a gente tem, o link dedicado atende muito bem as empresas que precisam dessa alta disponibilidade. Entendi. E o link dedicado, tipo assim, toda empresa que vende internet vende link dedicado? Sim, também? Toda empresa que vende internet tem. E o link dedicado é o quê? É uma estrutura de rede em que passa só a sua internet, seria isso? Basicamente ele vai separar uma estrutura para a linha de clientes que são dedicados. E o foco maior vai ser realmente a disponibilidade, né? E o link que ele vai chegar inteiramente conforme contratado. E você acha que hoje, por exemplo, para a realidade das micro e pequenas empresas, é um serviço acessível ou é um serviço ainda mais para empresas maiores mesmo? Hoje está mais acessível. É lógico que depende muito do que você tem para investir, né? Do que aquilo vai trazer de retorno para sua empresa, mas comparando com antigamente, tá bem mais acessível. Entendi, mas assim, tipo, sei lá, vou dar um chute, planos a partir de quanto? De mensalidade? Hoje o cliente que a gente tem um link mais barato, né, mais acessível, ele está pagando em torno de R$500 com 50 megas dedicado. Nossa, então ele vai ter esses 50 megas dedicado, vai ter um IP dedicado e vai ter um atendimento muito mais rápido que um atendimento comum. Antigamente esses serviços eles variavam de R$2.000, R$3.000, R$5.000. Eu ia falar isso agora, eu me lembro quando a gente consultava para o escritório, internet, um link dedicado era R$2.000, R$3.000, né? Exato. Então tá bem mais acessível, né? Outra vantagem de ter várias empresas é essa, a concorrência acaba diminuindo o valor do serviço, né? Bacana, muito bom. E questão de... Rapaz, a lista tá grande, né? E a questão de software. Software original, software pirata. Windows original, Windows pirata, Office original, Office pirata, né? O que você tem a falar a respeito disso, cara? Infelizmente, a maioria das empresas hoje ainda trabalham com os softwares piratas, né? Então, é uma cultura que a gente vem tentando mudar, porque além da questão da responsabilidade mesmo de você ter que pagar por aquela licença, né? Tem a questão da segurança, né? Então, a partir da hora que a gente tem que procurar fontes alternativas para utilizar daquele produto, a gente acaba abrindo mão dessa segurança. A gente não sabe quem foi que alterou, a gente não sabe qual a procedência daquele site ali. Então, a gente sofre um grande risco aí de ataques. A gente vê que quando a gente está investindo na segurança, já é difícil, né? Quando a gente precisa abrir mão disso, fica quase impraticável. O que é uma coisa importante que muita gente não pensa e talvez não saiba, é que você compra um Office, compra um Windows pirata ali e o cara pode ter a cara exatamente igual, instalar normalmente, mas pode ter inserido um código malicioso ali dentro para roubar dados, para fazer um monte de coisa, né? Exatamente. E aí você ao instalar um Windows na sua máquina, ao instalar um Office na sua máquina, ou qualquer outro aplicativo que você queira comprar, que você coloca pirata, você talvez esteja instalando ali o código para o cara te roubar depois, né? E você nem sabia. Roubar informações, roubar dinheiro, sequestrar seus dados, fazer qualquer coisa, né? Exato. Usar a sua máquina para invadir outro lugar, né? O que é muito comum. Né? Então acaba que você se torna responsável por aquilo. O que acontece com
com seus dados, né? Então a grande porta de entrada tem sido essa. Eu já ouvi dizer, não é bem a nossa área, mas a gente já está no meio, a gente acaba escutando, né? Já ouvi dizer que quando o governo constata, né, o órgão do governo responsável pelo combate à pirataria constata a instalação de um software que não seja original, eles podem apreender a máquina. Já ouviu falar isso? Eles mandam a notificação, né? Pede para você comprovar se tem a licença. A nota fiscal. Exato, tal, né? te pede a quantidade de usuários, computadores e dão esse primeiro alerta, né? Aí depois vem as outras medidas. E outra, né, Thiago? E às vezes a gente pensa assim que é uma coisa caríssima. Às vezes nem é, né? Às vezes nem é. Assim, claro, tudo é caro, né? Tudo requer investimento. Mas eu me lembro, assim como o link dedicado na internet era a partir de R$2.000 alguns anos atrás, eu me lembro que um Windows era caríssimo. Hoje em dia você compra um notebook na loja, tudo bem, ele vem com a versão inicial e tal, mas já vem com o Windows original. Já vem com o Windows original. Então, hoje em dia está muito mais fácil, né? Então, o que a gente indica para o cliente é sempre já comprar com a versão Pro, né? Um original com a versão Pro, que vai atender o que ele precisa, e a diferença vai dar de R$200, de R$300, e ele já vai ter aquela licença ali vitalícia para o computador dele. Você vê, um notebook hoje custa R$3.000, o cara gasta mais 10% do valor e fica com o negócio resolvido, e até porque se ele trocar de notebook, ele pode levar aquela licença para o outro notebook, não é isso? Sim. Porque a licença, na verdade, é um código, são vários tipos de licença, né? Tem licenças específicas para aquele equipamento, tem a licença vitalícia, então pode variar, mas basicamente é muito difícil hoje em dia você comprar um computador e não vir com a licença, né? Você pode escolher o Linux, tudo bem, vai vir sem o Windows, você pode instalar depois, mas a maioria dos computadores já vem licenciado já. Bacana. Thiago, e impressora? Qual que você acha assim, que tem algum tipo de impressora específico para as micro e pequenas empresas? É melhor a laser? É melhor com cabo, Wi-Fi? Depende. O que você nota hoje nas empresas que você atende? A questão de cabo Wi-Fi não influencia muito. O que influencia mais hoje é a questão da quantidade de impressões, né? Então, se a gente tem uma rede de clínicas com 7, 8, 9 unidades, eles sempre optam por alugar, né, locar aquela impressora. Então, ele vai pagar mensal, depende muito do contrato, né, se ele paga por quantidade de impressão, se ele vai ter até tantas impressões, então varia muito, mas a questão da infraestrutura de cabo ou Wi-Fi não influencia muito. E também, por exemplo, se a pessoa opta por comprar a impressora ao invés de alugar, ele precisa sempre estar muito atento às especificações técnicas, de saber o ciclo, né? Sim. Porque as impressoras têm um ciclo de páginas de impressões. Então, não adianta eu comprar uma impressora doméstica e querer imprimir 500 páginas por dia nela, né? A gente tem um exemplo de escolas, né? Então, a gente atende também escolas, então o fluxo de impressão é muito. Então, tem 15, 10 turmas, num dia de prova, uma impressora comum não vai aguentar. Então, geralmente eles dão a preferência para impressoras locadas, né, que a manutenção estragou, a empresa traz outro, substitui, a pessoa não fica muito tempo sem seu equipamento, que o custo é bem mais baixo para manter aquele tipo de equipamento. Entendi. E aí o cara não precisa se preocupar com nada, com né? Nada, com recarga, com manutenção, com nada. Certo. E outra coisa, Thiago, telefone, né? Hoje em dia os telefones VoIP estão praticamente tomando de conta, né? Ou não ainda? Sim. Novamente voltando ao exemplo, né, de unidades que tem a matriz e as filiais, então isso tem ajudado bastante a comunicação entre as empresas. Antigamente o pessoal contratava uma linha para uma cidade, outra linha para outra, então hoje não, hoje a gente consegue centralizar toda essa telefonia, você cria a sua URA com as opções, então ele pode digitar e desvia a ligação para São Paulo ou para o Rio, e tudo isso a partir de um servidor só, de um tronco só, né, de um número apenas, e aí você tem ramais. Então a questão do home office, a pessoa pode ter um ramal na casa dela, tudo isso ajuda muito, né, no desenvolvimento do trabalho do dia a dia. Eu vou até contar aqui, né, o nosso segredo, que
quando a gente estava reformando aqui o escritório, que a gente mudou há uns 5 anos atrás, eu acho, 6 anos atrás, o Thiago já fazia essa consultoria para nós, e aí ele falou, Floriano, melhor colocar cabo porque o futuro da telefonia é VoIP. Aí eu, poxa vida, os cabos não vai caber, a tubulação não vai caber os cabos grossos e tal. Acabamos colocando fio de telefone normal mesmo, né? Mas não teve jeito. Hoje a gente usa VoIP, teve que largar. Ainda bem que os equipamentos também se modernizam. Sim. E hoje os telefones VoIP já vêm com extensão para você conectar à rede. Então, o mesmo cabo de rede que passou para o computador, para a estação, já é usado para o telefone também. Não precisou passar um segundo cabo, né? Mas se não fosse isso, não tinha escutado o Thiago, ia ter que refazer a tubulação e a estrutura. Ia ser o dobro da estrutura. Ia ter que ser o dobro da estrutura, né? E falando de estrutura, o cara que hoje quiser instalar um telefone VoIP, porque quando a gente fala em VoIP, o cara fica, né? Na verdade é um telefone comum, né, Thiago? Assim, o serviço, a ligação entre o ponto A e o ponto B é que é VoIP, ele utiliza a internet para fazer. Mas nas pontas, você pode usar um telefone comum com um adaptador, pode ter o telefone VoIP no computador, né? O que mais? Assim, qual é a estrutura que o cara tem que ter para ele ter um VoIP? A estrutura basicamente é quase a mesma de quem hoje já tem uma internet em casa, em qualquer dispositivo, no computador, no notebook. A gente tem a opção de equipamentos Wi-Fi, a gente tem a opção de equipamentos a cabo. Então, o que vai influenciar mais vai ser o tipo de serviço que ele vai contratar, né? A maioria das empresas, até as pequenas também já vendem esse serviço de telefonia. Então, ele vai te trazer um modem, no modem tem aquele plugzinho do telefone, inclusive se você ainda tiver o telefone antigo ainda, talvez a empresa tenha esse equipamento compatível, mas o que vai influenciar mais mesmo é a questão da empresa em si ter esse tipo de serviço. A infraestrutura, a depender do tamanho da empresa, é lógico, não vai influenciar muito. Entendi. E não dá delay nem nada, né, Thiago? Não. Porque antigamente eu tinha um preconceito assim com o telefone VoIP, porque eu já tive algumas experiências no passado. Poxa, pega o telefone, você fala alô, aí demora 3 segundos pro alô chegar lá e o cara já tá falando de lá para cá e virava aquela confusão. Mas aí você vê, hoje, né, cara, a ligação do WhatsApp tá perfeita, sim, a ligação de qualquer aplicativo que você liga tá perfeito. E também o VoIP, né? Ninguém nem sabe que você está falando VoIP. Não tem diferença. Hoje o pessoal nota mais. Exatamente igual, né? A mesma coisa. Que é a evolução, né, cara? Exato. Eu lembro também que antigamente a extinta GVT tinha um tal do Rono, não sei se você lembra. A gente chegou a contratar, eu não me lembro nem para que era direito, que você contratava um número em Goiânia, um número em São Paulo, um número no Rio, e aí esse Rono convertia as ligações. Hoje em dia, com um número só, o cara trabalha, tendo internet, ele trabalha em qualquer lugar, né? Qualquer lugar. E falando em internet, me lembrei de uma outra coisa que eu queria te perguntar, e já estava esquecendo. Internet em qualquer lugar. Aquela Starlink do Elon Musk lá, o pessoal diz que aquela antena, você investe na antena, ele tem um investimento razoável, uns R$2.000, R$1.000, sei lá, alguma coisa assim, e depois você contrata o serviço e a promessa é que você tem internet em qualquer lugar, porque é via satélite, né? Você conhece aquele serviço? Ele realmente é daquele jeito que fala mesmo? Depende muito, a disponibilidade tem, realmente, depende muito do tipo de serviço que você contratou, né? Tem um serviço móvel que você pode utilizar com carro em movimento, pode utilizar em qualquer endereço. Então tem isso também. Sim, certo. Tem um serviço que você contrata para um endereço fixo, né? Ele tem certa tolerância de movimento, mas ele vai basicamente trabalhar naquela região que você contratou. E tem serviço para a empresa, né? Que aí é muito mais caro. A gente tem um cliente, inclusive, que utiliza esse serviço de entrada, mas ele é um quebra-galho mesmo, porque empresarialmente falando, ele não atende muito devido a bloqueios, a algumas restrições que tem de acesso, né? Então a gente tem cliente que precisa de uma VPN para comunicar entre as unidades, tem a questão da telefonia, a pessoa precisa de um IP fixo, então... Ele não fornece IP fixo. Tudo isso, nesses planos de entrada, a gente não tem. Então, é literalmente para quebrar um galho. Agora, se você tem uma residência em zona rural, num local mais afastado, e precisa de internet para trabalhar de home, atende tranquilamente. Entendi.
Bacana. Não indicaria para serviço empresarial. Aham. Se você contratar, o plano é residencial, lógico. Certo. Mas o plano empresarial também é muito caro. Entendi. Beleza. Thiago, estamos caminhando aqui para o final, né? A cara da Lívia. E aí, eu queria te pedir, assim, alguma dica final que você tenha, assim, uma orientação para empreendedores a respeito de TI, a respeito de estrutura, ou para quem está pretendendo ingressar nessa área de tecnologia da informação como empreendedor, que queira empreender na área da informática. Uma palavra final aberta, assim, do que você tem para dizer para o mundo. Eu acho assim que a questão da empresa de TI em si, ela é muito... vai mais para o lado de você prestar atenção da necessidade do seu cliente, né? Uhum. Às vezes as pessoas pensam, é só formatar um computador, trocar um teclado, mas vai muito além disso, né? A gente costuma acompanhar bem de perto assim, as necessidades dos clientes e de certa forma a gente vai personalizando aquela solução, né? Uhum. Então acho que isso é o diferencial, você prestar atenção no que realmente o cliente precisa, né? Porque às vezes você oferece algo que para ele não vai fazer muita diferença e não vai dar muito valor naquilo. Mas se você for direto na dor daquele cliente ali, né, na necessidade dele, e ele vai, às vezes é algo simples, mas ele vai achar aquilo de outro mundo, né? Uma solução extraordinária. Nem para você não foi algo tão grande assim, mas para o cliente está resolvendo o problema. Então, eu acho que o segredo é esse. A gente tem contratos aí de clientes de 10 anos, de 11 anos. Então, essa relação pessoal com o cliente influencia muito, seja no tempo de serviço, seja para indicar futuras indicações, né? Manter o serviço atual, tudo isso influencia no trato do dia a dia do cliente. Falou tudo, né? Porque eu sempre digo, a gente vende qualquer coisa para quem está precisando. Quem está precisando, As pessoas só compram por uma dor latente ou por um desejo ardente. Sim. Como ninguém deseja contratar contabilidade de TI, né, Thiago? Então é pela dor latente, né? Então, às vezes sim. Então tem que mostrar, talvez a pessoa nem saiba da demanda que ele tem, mas se ele tomar consciência, mudar a mentalidade e entender, com certeza todo mundo contrata um serviço de prevenção, de precaução, e é muito válido, muito importante para todo quanto é tipo de empresa, né? Exato. Beleza, Thiago. Cara, mais uma vez, muito obrigado por você ter vindo aqui, viu? Obrigado. Espero que você, empreendedor que assistiu aqui até o final, tenha tirado aí informações importantes para você. Te convido novamente a, se não está inscrito no nosso canal, se inscreva, curta, compartilhe, mande aí para os empreendedores, seus amigos, para que a gente possa disseminar essas informações para o maior número de pessoas possível. Tá joia? Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Um abração. Até mais. Tchau.